Bom dia, meu nome é Tássia Camargo, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e neurodivergência na adolescência e na vida adulta. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a prevenção do suicídio, esse tema tão importante, tão sério, né? E eu gostaria de começar com uma reflexão. Por que estamos desistindo de viver? Bom, isso não é uma pergunta fácil, mas vale a pena a gente refletir, né? Baseando-se em alguns dados. O ser humano é o único mamífero que se suicida. É a única espécie de mamíferos que se suicida. Ou seja, o suicídio é uma característica muito particular do ser humano. A gente é dotado de linguagem, de inteligência, e isso nos abre muitas possibilidades de desfecho para a vida, inclusive a morte, né? Se a gente parar para pensar que, bom, o suicídio ele traz um sofrimento. A pessoa que faz a tentativa, né? E a pessoa que consegue, muitas vezes, ela tá em grande sofrimento. Muitas vezes a pessoa não quer morrer, sabe? Ela tá mais querendo parar com aquele sofrimento, interromper aquela condição. Falando uma breve história do suicídio, né? Então, assim, desde os primórdios, a gente já tem histórias datadas de pessoas que cometiam suicídio. Uma grande, uma famosa, né? É a rainha do Egito, a Cleópatra. Tem rumores que ela se suicidou com uma cobra, se colocou uma serpente para picá-la e morreu envenenada. Várias histórias, né? A mais famosa é a de Shakespeare, de que foi por amor, enfim, tem toda essa questão. Bom, lá por 1800... Não, então, eu estava falando que a gente tem datado, desde os primórdios, pessoas que cometem suicídio, né? Então, na Bíblia, a gente vai ter várias situações. E do grego, chama-se autofonos, que significa aquele que mata a si mesmo. O Albert Camus, no mito de Sísifo, ele fala, né, que a vida, ela pode parecer absurda, mas é possível criar sentido. E para que a pessoa não recorra ao suicídio como uma forma de lidar com o sofrimento, ela precisa encontrar algum sentido para viver, né? Então, em psicoterapia, a gente busca, né, qual que é o objetivo geral de uma psicoterapia. Não é... Muitas vezes as pessoas vão para a terapia buscando soluções para determinados problemas. Então, sei lá, eu vim para a terapia para tratar a minha depressão, vim para a terapia para tratar a minha ansiedade, para a terapia para tratar uma bipolaridade. São transtornos e condições. Mas, em geral, a gente trata os sintomas, as características das pessoas, visando um objetivo, que é o de transformar, ajudar a pessoa a viver uma vida que vale a pena, uma vida com sentido. Lá por volta de 1800, a neuropsiquiatria começou a entender o suicídio como uma doença mental. E aí nasce a ideia de que quem se suicida é louco, né? Sofre de alguma patologia. E aí, quem sofre de uma patologia psíquica, lá atrás começou a ser chamado de louco. A gente sabe que isso é um termo pejorativo hoje, né? A gente ainda carrega muito esse tabu, é difícil, porque para tirar essa marca da história, mas já avançamos bastante e a gente percebe que muita gente procura ajuda para sofrimento psicológico sem tanto desconforto. Antigamente era comum as pessoas irem ao psicólogo escondido. Então, assim, tinha que ter um consultório escondido num lugar específico. E isso já é muito mais comum hoje em dia, né? As pessoas buscarem ajuda
para o sofrimento psicológico. Então, é impossível compreender a complexidade do fenômeno suicídio sem compreender fatores sociais, né? Então, o suicídio está ligado a pressões sociais, a sofrimentos coletivos. Algumas definições, né? O Emily Durkheim coloca pra gente a definição de que para cometer suicídio a pessoa tem que estar sentindo uma dor insuportável de existir. Ele fala que o suicídio é um fator social que decorre de forças externas que se impõem ao indivíduo. E a definição, eu gosto dessa definição da Organização Mundial de Saúde, que diz que suicídio é um óbito que decorre de uma intenção de morrer. Então, estatisticamente, a gente vai encontrar lá, né, tantos casos de suicídio no Brasil por ano. A gente vai, esses casos esses casos catalogados são de pessoas que fizeram ações e conseguiram cometer o suicídio. Então, houve o óbito com a intenção. Muitas vezes existe a intenção que não chega a óbito. Isso não é contabilizado. Então, se a gente for pensar entre pessoas que fazem tentativas de suicídio e pessoas que se suicidam, tem uma diferença muito, muito maior. E uma curiosidade, né? Mulheres tentam suicídio mais do que homens, mas homens conseguem mais do que mulheres, porque geralmente eles fazem de formas mais violentas, mais agressivas. Bom, eu tenho um relatório mundial da felicidade, que a cada 2 anos, se eu não me engano, a Organização Mundial de Saúde faz uma pesquisa, enfim, no mundo todo, com todos os países, para saber, né, qual que é o país mais feliz do mundo. Então, a gente tem agora dados de 2024, que o país mais feliz do mundo é a Finlândia, o segundo é a Dinamarca, o terceiro é a Islândia, o quarto é a Suécia e o quinto é o Israel. Brasil está no 44º lugar e em último lugar está o Afeganistão. Bom, o que determina então a felicidade de um país? Suporte social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Então a Finlândia está aí em primeiro lugar nesses aspectos. O Brasil, como eu falei, é a 44ª colocação, ficando para trás aqui da América Latina, né? Do Uruguai e do Chile. Eu separei aqui 5 estratégias para prevenção de suicídio. A primeira, tratar as doenças mentais. Ter acesso à psicologia, à psiquiatria, né? Psicoterapia. Um dos grandes índices de suicídio vem do transtorno de depressão. Aquela depressão que se arrasta por muito tempo, né? Ansiedade não. Ansiedade não mata. Você não vai encontrar lá no IML, morreu de ansiedade. Pelo contrário, quem sofre de ansiedade tem muito medo de morrer. Então, segura muito a onda. O problema é que ansiedade e depressão são transtornos que muitas vezes andam juntos, né? Eles se misturam. E aí um vai prevalecer mais que o outro. Então, só um profissional para fazer essa distinção e direcionar o tratamento. Eu costumo dizer que quando o paciente chega no consultório, ele chega com várias questões. Mas a gente precisa identificar como se fosse num pronto atendimento. Então, por exemplo, chega no pronto atendimento uma pessoa com um câncer de mama, super sério, ok? Mas essa mesma pessoa também chegou com o braço quebrado. O que eu preciso resolver primeiro, né? O câncer de mama é muito mais sério, muito mais complexo de tratar. Mas se eu não tratar aquele braço que está quebrado, que está doendo, né?
é impossível seguir com qualquer outro tipo de tratamento. E aí, pensando, né? A pessoa chega com várias queixas no consultório, a gente procura qual que é o braço quebrado da pessoa, para tentar ir amenizando e limpando até a gente chegar. E assim, no consultório de psicologia, de psiquiatria, a gente não tem dedos para falar de suicídio, então a gente pergunta diretamente. Tem pensamentos de se matar? Tem pensamentos de se machucar? Né? Como que é isso? Já fez tentativa? Tem planos? Então assim, nem sempre a família, os amigos vão conseguir ser tão diretos, né? E nem sempre a pessoa também vai conseguir manifestar para pessoas próximas. Então, procurar ajuda profissional é sempre fundamental. Bom, segunda estratégia, né? Eu separei 5. Segunda estratégia é reduzir os meios, reduzir o acesso aos meios letais. Então, assim, não ter armas em casa, não ter pesticidas, venenos muito fortes, né? Medicamentos em excesso. Tem até uma curiosidade sobre medicamento que eu acho interessante. Antigamente, os remédios eles vinham em frascos, né? Eram frascos de vidro e as pessoas simplesmente que tentavam suicídio viravam aquilo na boca e tomavam lá uma quantidade enorme de medicação. Pensando nisso, a indústria farmacêutica na Inglaterra criou o que a gente tem até hoje, que são aqueles blisters, né? Então a pessoa, quando esses blisters, eles não são para ficar mais caro o remédio, nada disso. É exatamente para dificultar o comportamento suicida. Então, uma coisa é a pessoa virar um vidro de líquido ou de comprimido na boca. Outra coisa é ela abrir 30 comprimidos, né? Lá pelo 15º ela tá pensando, o que eu tô fazendo? Né? A probabilidade dela repensar o ato aumenta muito, porque muitas vezes o suicídio é um ato impulsivo. Terceiro, né? A responsabilidade da mídia. Nunca, jamais na mídia detalhar os métodos de suicídio. Então, a gente tem alguns casos aí de pessoas famosas, grandes nomes aí que cometeram suicídio e que após a notícia dessa morte encontrou-se vários episódios, várias situações no mundo todo de suicídio da mesma forma. Um dos exemplos é o Kurt Cobain, da banda Nirvana, quando ele cometeu suicídio. Muita gente foi relatado que fez o mesmo ato, da mesma forma, no mesmo lugar, muitas vezes com a mesma roupa que ele vestia, né? Bem simbólico. Então, a mídia precisa ter muita responsabilidade. E a ideia não é ficar contando detalhes de morte, né? Mas, pelo contrário, valorizar as histórias de superação. A quarta estratégia é a divulgação de informações e o acesso à ajuda, né? Então, aqui a gente vai ter os Centros de Apoio Psicossocial, os CAPs, as Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, hospitais, as UPAs e o SAMU. Eu sempre digo que a gente costuma pensar que SAMU, a gente chama o SAMU para emergências de ordem física, vamos pensar assim, né? Mas a gente chama o SAMU para ideação suicida também. Já chamei no consultório, inclusive, paciente com relato de ideação suicida. E é lógico, a gente não quebra o sigilo de forma alguma, principalmente eu que atendo adolescentes e adultos. Mas se a pessoa tá ali e ela diz que tem intenção de se machucar, seja uma intenção fraca, seja uma intenção forte, né? Vamos dizer assim. Como que eu vou mensurar isso? Então, a ideia a intervenção, né, em clínica vamos quebrar o sigilo juntos. A gente precisa contar para alguém, né? De preferência alguém que a pessoa confie. É lógico, tudo isso é feito com muito tato, né? Não é nada forçado,
mas é um dever ético do profissional quebrar sigilo quando isso acontece. Tem duas situações que a gente quebra sigilo na clínica. Quando o paciente tem intenção, né, ou diz que quer se machucar, ou quer machucar alguém. E a quinta é educação e informação. Né? As campanhas têm que ser adequadas para cada faixa etária, então não dá para falar de suicídio com crianças de qualquer forma. Da mesma forma, com pessoas da terceira idade. Outra curiosidade, pessoas da terceira idade têm um alto índice de prática de suicídio no Brasil, porque a gente sabe, né, a gente vê, e que envelhecer nesse país é muito triste, muito difícil. Então, alto índice de suicídio na terceira idade. Separei algumas frases para a gente ficar em alerta, né? Então, quando a pessoa diz assim, umas frases diretas e umas frases indiretas. Então, quando a pessoa diz assim, diretamente, né? Eu quero morrer. Opa, é algo para a gente ficar esperto. Eu tô pensando em acabar com tudo. Também é uma intenção direta, né? Ela tá dizendo o que ela quer fazer. O que seriam frases indiretas, né? Então, assim, quando a pessoa diz, seria melhor se eu não existisse, eu sou um peso para todo mundo, né? Eu queria sumir, essa coisa de sumir, sabe? Então, eu gostaria de dormir e não acordar mais. Tudo isso são frases indiretas que a gente precisa ficar esperto se tem um familiar, se tem um adolescente, um amigo, enfim, se a gente tá pensando essas coisas também, né? Tem uma forte sensação de que não pertence a esse mundo, e aí eu, como trabalho com neurodivergência, trago esse recorte, né? Neurodivergentes são pessoas que têm essa tendência a não se encaixar, a não se sentir pertencentes, tanto autistas quanto pessoas com TDAH. Eu posso fazer uma pergunta? Com certeza. E essas pessoas que pensam, eu só queria acordar quando tudo isso passasse, também é um indício que a gente tem que... É uma frase indireta, né? Não é direta. Ela não tá dizendo assim, nossa, eu quero me matar. Ela tá dizendo assim, eu queria dormir e acordar só quando isso passar, né? Bom, a gente sabe que não funciona assim, então o que significa esse dormir, né? E aí, se você vai aprofundando no discurso, a pessoa vai acabar dizendo, eu queria dormir e não acordar mais. Né? Mas é uma frase indireta que a gente fica esperta assim. Frases de desesperança também chamam muita atenção. Então, eu já tentei de tudo, mas nada funciona, eu não tenho jeito, nada vai melhorar. A pessoa não vê futuro, não vê esperança. Né? A pessoa que está deprimida, a pessoa que está no uso de drogas muito intenso, por exemplo, ou que está com uma doença terminal muito grave, são pessoas que tendem a ter ideações suicidas muito fortes por desesperança. Frases que denotam pedido de ajuda, né? Muitas vezes a pessoa não vai chegar para você. Muitas vezes a pessoa não vai chegar para você e falar assim, tô pensando em me matar, nossa, queria tomar um remédio e morrer, né? A pessoa vai pedir ajuda de outras formas, tá? Então, quando a pessoa fala, eu queria desaparecer, eu não suporto mais nenhum dia. Às vezes, quando a pessoa conta que tá se lesionando, por exemplo. Então, eu tô me cortando para sentir um alívio, né? Eu tô me machucando, me arranhando para sentir alívio. Pois tudo isso considero pedido de ajuda, né? E, por fim, frases de despedida são muito comuns também. Então a pessoa começa a dizer no meio do almoço, gente, acho que meu tempo tá acabando aqui, né? Eu acho que eu vou embora em breve, eu tô sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Opa, vamos conversar sobre isso, né? Então, assim, não consigo mais fingir que tá tudo bem, também denota uma frase de quem tá se despedindo. Geralmente as pessoas, quando é um suicídio que teve um planejamento, né? As pessoas deixam cartas, bilhetes, objetos, explicando, né? E se despedindo. É muito comum. Bom, e o que eu posso fazer
se um familiar, um amigo, um parente, né, me disser que tá com ideação suicida, disser algumas dessas frases, vamos dizer assim, né? A primeira coisa é ouvir sem julgar. Não é tão fácil, mas também não é impossível, né? Nem é tão difícil quanto parece. Ouvir sem julgar. Quer ver um julgamento moral que eu acho bem ruim? Nossa, não faz isso, senão você vai pro inferno, senão você não vai receber a salvação, né? Poxa, isso só aumenta ainda mais a vontade da pessoa de desistir de tudo, né? Então, assim, ouvir sem julgar, levar a sério qualquer sinal ou fala sobre o desejo de morrer, estimular a busca de ajuda profissional. Então, às vezes a pessoa tá tão deprimida, que ela nem vai conseguir buscar o telefone do psiquiatra, sabe? Então, você ligar, ir atrás, marcar, levar a pessoa até o médico, né? É uma das coisas importantíssimas de se fazer. Não banalizar e nem romantizar, né? O que é romantizar aí o suicídio? A gente assiste séries, animes que falam, né? Nossa, o casal apaixonado não pode ficar junto e aí foi e se mataram, né? Romeu e Julieta, famosos. Tem esse tipo de romantização, mas também tem a romantização do que eu acho mais moderno, vamos dizer assim, né? Muito comum você ouvir adolescentes dizerem: ah, não sei o que, então vou me matar, como se fosse uma brincadeira, né? Então, não acho que é uma brincadeira muito legal de se fazer. Talvez não incentivar isso. Remover os meios letais de alcance, né? Esconder faca, arma, veneno, isso a gente já falou. E ajudar a pessoa a encontrar suporte profissional. Bom, para finalizar, o que a gente não deve dizer para quem sobrevive de um episódio de suicídio, né? Para quem fica, para os familiares, família, amigos, né? Então, não vamos dizer assim, pelo menos ele não tá mais sofrendo. Isso é péssimo, isso silencia a dor da pessoa, né? Que ainda não aceitou o que tá acontecendo. Então, outra coisa, né? Nossa, mas era tão jovem e teve tanta sorte, viveu tanta coisa em tão pouco tempo. Poxa, isso você faz a pessoa tentar no pior momento ali, no momento de extremo sofrimento, você tá ajudando a pessoa, tentando ajudar, achando que tá ajudando a achar algo positivo numa tragédia. Não tem nada de positivo nisso, né? Outra coisa que é um comentário bem ruim de se fazer, né? Nossa, fulano fez isso, fulano foi egoísta, né? Dizer que a pessoa que se suicidou foi egoísta. Isso é um julgamento moral que gera muita vergonha para quem fica. E impede de conversar abertamente, pensando que um episódio de suicídio pode abrir brecha para novos episódios. Então repare que quando é notificado o suicídio, aumenta o índice de suicídio, né? Bom, acho que a minha contribuição para hoje foi essa, né? Fico aberta para dúvidas e muito obrigada.